Olá! A verdade é que os crimes patrimoniais mudaram de endereço. Eles não estão mais só no mundo físico. Hoje a gente vai mergulhar fundo na jurisprudência dos crimes na era digital, um tema que, vamos combinar, é central em qualquer debate jurídico hoje e com certeza vai aparecer na sua prova para o Ministério Público. Vamos analisar as teorias, as leis e as decisões que estão moldando esse cenário todo. Para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça, nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro, a base teórica para entender o porquê de tudo isso. Depois, a gente entra nas distinções que são cruciais e nas leis mais novas. Na sequência, vamos analisar os debates sobre competência, dar uma olhada em casos práticos e, no final, aquele resumo, sabe? Direto ao ponto para ajudar na preparação. Vamos nessa? Mas afinal, por que os crimes contra o patrimônio migraram com tanta força para o ambiente digital? Para responder isso, a gente precisa de um alicerce, de uma teoria, porque não se trata só de uma mudança de ferramenta, viu? É uma transformação completa no ambiente e principalmente na oportunidade para o crime. A chave para nossa análise aqui é a teoria da atividade rotineira, lá de Cohen e Felson. O que ela diz, em bom português? Que o crime não é um ato aleatório, mas uma convergência de oportunidades. E o ciberespaço, bem, ele criou a tempestade perfeita para essa convergência, juntando o criminoso motivado, o alvo perfeito e a falta de proteção. E olha só a teoria funcionando na prática, no mundo digital. Os criminosos, que antes tinham limitações físicas, agora têm um alcance global. Os alvos somos todos nós e nossos dados. E o ponto mais crítico de todos, os guardiões de antigamente, a polícia na rua, um cofre, uma câmera, se tornam praticamente inúteis. A invisibilidade do risco online é a porta de entrada para o crime. Certo, agora vamos entrar no coração da dogmática penal. A distinção entre furto e estelionato no meio digital é o que define, basicamente, tudo. É o que define a tipificação e é onde mora a maior parte da conclusão. Dominar essa diferença é, sem dúvida, um passo fundamental. O ponto crucial aqui, a virada de chave, é a participação da vítima. Pensa assim, no furto mediante fraude, o engano é só uma distração, uma cortina de fumaça para que o criminoso subtraia o bem sem que a vítima perceba. Ela é passiva no ato da subtração. Agora, no estelionato, o engano é o motor principal. Ele convence a vítima a ela mesma entregar o valor. A vontade dela está ali no ato, mesmo que viciada pelo erro. Vamos trazer para o mundo real para ficar bem claro. Um hacker que invade a conta bancária de alguém e faz uma transferência, isso é furto qualificado pela fraude eletrônica. A vítima só vai descobrir o rombo depois. Agora, se a vítima recebe um link falso, clica, digita os dados do cartão num site clonado e ela mesma autoriza a transferência, aí temos estelionato. A ação final partiu dela. Essa é a diferença que define o jogo. Bom, com essa explosão de crimes, era óbvio que o legislador precisava dar uma resposta. E ela veio em 2021, com a Lei 14.155. E olha, essa lei não só criou novos tipos penais, como também mudou drasticamente as regras do jogo processual. Foi um verdadeiro divisor de águas. O que esse slide mostra é o impacto sistêmico da lei. Não foi só num aumenta a pena e pronto. Ao criar tipos qualificados com penas mínimas de 4 anos, a lei praticamente tirou esses crimes do alcance do Acordo de Não Persecução Penal, o ANPP. Na prática, isso muda toda a estratégia processual, porque muito mais casos vão ter que ir a julgamento. E aqui está provavelmente a mudança processual de maior impacto. Antes, a competência era onde o criminoso recebia o dinheiro. Imagina a bagunça, com investigações espalhadas pelo Brasil inteiro. A lei resolveu isso de uma forma muito pragmática. Agora, o foro competente é o do domicílio da vítima. Isso centraliza a investigação e, o mais importante, facilita o acesso à justiça para quem sofreu o golpe. E aqui, atenção máxima para a prova. Essa nova regra do parágrafo 4º do artigo 70 do CPP simplesmente tornou obsoletas 2 súmulas clássicas dos tribunais superiores que falavam do estelionato com cheque sem fundos. Elas não valem mais para esses casos. Pode riscar no material de estudo. Vamos entrar agora num dos temas mais quentes e, convenhamos, mais complexos da jurisprudência atual: crimes com criptoativos. A pergunta que todo mundo faz e que ainda gera muita discussão é, afinal, quem investiga e processa esses casos? Essa é a grande questão que tem chegado aos tribunais. E a resposta não é um simples estadual ou federal.
Ela depende muito das nuances de cada caso, e o STJ já começou a traçar as linhas gerais para a gente entender essa definição. Então vamos lá. A posição que vem se consolidando no STJ é que, a princípio, a competência é da Justiça Estadual. E qual o raciocínio por trás disso? Simples. Como as criptomoedas ainda não têm uma regulação oficial como moeda ou valor mobiliário, entende-se que o bem jurídico atingido não é o sistema financeiro nacional, que chamaria competência federal, mas sim a economia popular, e esse é um crime de competência estadual. Mas, no direito, principalmente em áreas novas como essa, a regra geral raramente dá conta de tudo. E é aqui que os tribunais usam uma técnica chamada distinguishing. Basicamente, eles analisam as particularidades de um caso e dizem: olha, esse caso aqui é diferente, então a regra geral não se aplica. E aqui está a exceção. Se a investigação da tal pirâmide de criptoativos descobre a prática de crimes conexos que são de competência federal, como evasão de divisas, lavagem de dinheiro internacional ou até operar uma instituição financeira clandestina, aí sim a competência de todos os crimes é puxada para a Justiça Federal. Ou seja, a análise tem que ser caso a caso. Agora vamos analisar uma modalidade de fraude que ganhou muito espaço no noticiário e, claro, chegou aos tribunais superiores, testando os limites do tipo penal de estelionato. Vamos falar do estelionato sentimental. O estelionato sentimental é cruel, porque ele usa o afeto como uma arma. O criminoso não está buscando um relacionamento, ele está caçando o patrimônio da vítima. E para isso, ele simula amor, confiança, um futuro a dois. Ele cria o cenário perfeito para induzir a vítima a erro e causar um prejuízo financeiro que muitas vezes é devastador. O STJ, num julgamento civil que fez história, reconheceu o estelionato sentimental como um ato ilícito que gera o dever de indenizar tanto os danos materiais quanto os morais. E por que essa decisão civil é tão importante para a esfera penal? Porque ela valida a existência de todos os elementos da fraude: o ardil, o engano, a vantagem ilícita. Isso basicamente pavimenta o caminho para a condenação na esfera criminal. Certo. Passamos por muita informação densa, eu sei. Agora é a hora de consolidar tudo, de focar nos pontos essenciais que precisam estar na ponta da língua na hora da prova. Vamos lá. Vamos ao essencial. Primeiro, a base de tudo é saber diferenciar se a vítima foi enganada para entregar o bem, que é estelionato, ou se ela foi só distraída para que o bem fosse levado, que é furto. Segundo, a Lei 14.155 é o grande marco. Ela mudou a competência para o domicílio da vítima e tornou obsoletas aquelas súmulas clássicas. Saber disso mostra que o conhecimento está atualizado. E para fechar nossa síntese, nas pirâmides de criptoativos, a regra é justiça estadual, mas a exceção é a federal, se aparecerem crimes como lavagem de dinheiro no meio. E sobre o estelionato sentimental, a grande lembrança é: o precedente mais forte do STJ é cível, mas os fundamentos dele são a munição perfeita para sustentar uma acusação criminal pelo artigo 171. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Se a situação hoje já é complexa, imagine um cenário com deepfakes e inteligência artificial criando fraudes que são quase perfeitas. Como o direito penal vai responder a isso? A fronteira entre um engano que vicia a vontade e um que elimina completamente essa vontade vai ficar cada vez mais tênue. É um debate que, na verdade, está apenas começando. Bom, espero que esta análise detalhada ajude a clarear as ideias para sua preparação. Se este conteúdo foi útil, sua inscrição e o seu like são um maior apoio para a gente continuar produzindo material de qualidade. Muito obrigado e até a próxima!